Shalom Tovim, boa tarde aos meus irmãos judeus, hebreus, israelitas, aos meus amigos simpatizantes do judaísmo. Mais uma vez vou fazer o estudo do livro A Outra Face 2, do professor João Alves Correia, vulgo Moré Ish. O título da lição: Jesus e os fariseus. Por todo o NT, Jesus acusa os fariseus da prática de hipocrisia, ou seja, falsidade. Mas quem eram aqueles e o que defendiam? Os fariseus do hebraico Prushim constituíam um grupo de judeus devotos à Torá, cujas origens remontam ao século II antes da Era Comum. Opositores dos saduceus, eles aceitavam a Torá oral, em conjunto com a Torá escrita. Com a destruição de Jerusalém em 70 d.C. e a queda do poder dos saduceus, cresceu sua influência dentro da comunidade judaica e se tornaram os precursores do judaísmo rabínico. A palavra fariseu significa separado. A origem mais próxima do nome fariseu está no latim farisaeus, que por sua vez deriva do grego antigo farisaios, calcado no hebraico prushim. Esta palavra vem da raiz parash, que basicamente quer dizer separar, afastar. Assim, o nome Prushim ou Perushim é normalmente interpretado como aqueles que se separam do resto da população comum para se consagrar ao estudo da Torá e das suas tradições. Todavia, sua separação não envolvia um ascetismo, já que julgavam ser importante o ensino à população das escrituras e das tradições dos pais. A origem mais provável dos Prushim encontra-se no grupo religioso judaico chamado Hassidim, os piedosos, que apoiaram a revolta dos Macabeus, 168 a 142 da Era Comum, a.C., contra Antíoco IV Epifânio, rei do Império Seleucida, que incentivou a eliminação de toda a cultura não grega através da assimilação forçada e da proibição de qualquer fé particular. Nos dias em que, segundo se supõe, Jesus teria vivido, os fariseus representavam um grupo bastante distinto das outras seitas e partidos judaicos. Sabe-se que eles eram muito ativos na oposição aos saduceus, que representavam a elite do templo. Eram nacionalistas e visavam a independência dos judeus diante do poder dominador da época, os romanos. Porém, a oposição que faziam era voltada mais para as ideias do que para uma revolução pelas armas ou pela violência. As relações entre Jesus e os fariseus, segundo lemos no NT, eram tensas, e é disso que nosso vídeo irá tratar. Os fariseus eram mesmo hipócritas, como Jesus afirmava com tanta veemência? Antes de mais nada, vamos definir hipócrita, que é a acusação favorita de Jesus contra os mestres fariseus. Hipócrita é todo aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos que não possui. Fingido, falso, simulado. Em Mateus 23, lemos 8 vezes a expressão "Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas", numa ácida e ferrenha crítica contra aqueles líderes do judaísmo rabínico. Vejamos se as acusações procedem, se podem ser de fato confirmadas e se Jesus agia de forma diferente. Lemos em Mateus 23:13, "Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando." Aqui Jesus que os fariseus fechavam a entrada no reino aos homens e que queriam impedir os outros de entrar, assim como eles mesmos não entravam. Quer dizer, segundo Jesus, os fariseus, conforme a linguagem do NT,
não queriam que as pessoas se salvassem ou que fossem aceitas por Deus. Não há nada no próprio NT que ateste isso em relação a eles. Mas e quanto a Jesus? Será que ele agia diferente? Em Mateus 13:10, os discípulos de Jesus questionam a sua prática de sempre falar ao povo por parábolas. E ele responde no verso 11. Mateus 13:11. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E logo a seguir, no mesmíssimo capítulo 13 de Mateus, verso 36, Jesus despede a multidão e explica apenas aos seus seguidores os detalhes da parábola. Esta atitude de Jesus parece coerente quando ele critica o suposto comportamento dos fariseus? Lemos em Mateus 23:14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Aqui Jesus estaria acusando os fariseus de devorarem as casas das viúvas, ou seja, de tirarem proveito financeiro de mulheres, fazendo em suas casas longas orações a fim de dar pretexto ou justificar isto. Jesus, porém, segundo lemos em Lucas 8, versículos 1 ao 13, servia-se dos bens de mulheres que o seguiam. Não sabemos se ele fazia longas orações em sua presença, mas a julgar pelo que lemos em outro episódio, e que ele faz uma oração tão longa que os discípulos pegam no sono. Isso seria bem possível. Mateus 26, versículo 38 a 46. Assim não seria hipocrisia denunciar quem supostamente auferia vantagens de mulheres, sendo que na prática ele fazia o mesmo? Em Mateus 23:15 lemos: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Aqui, a crítica de Jesus em relação aos fariseus diz respeito ao proselitismo. De fato, os fariseus faziam novos convertidos ao judaísmo. Porém, isso parece estar em contraste com a primeira crítica de Jesus em Mateus 23:13, pois ali ele diz que os fariseus impediam as pessoas de entrar no reino, ou seja, que eles não estariam interessados que outras pessoas conhecessem a Deus. Agora Jesus só precisaria escolher qual das suas duas prédicas corresponderiam à realidade. Os fariseus buscavam fazer conversos ou não? A segunda parte do texto diz que os fariseus tornavam seus prosélitos como filhos do inferno 2 vezes. Isto é, essas pessoas que seguiam e obedeciam à fé, segundo o que defendiam os fariseus, seriam 2 vezes destinadas ao inferno, à perdição. É paradoxal, mas Jesus diz exatamente em Mateus 23, versículos 1 ao 3, à multidão e também aos seus discípulos, que eles deveriam observar e fazer todas as coisas que eles ensinavam. Isto porque os fariseus eram herdeiros espirituais de Moisés. Significaria dizer, então, que Jesus desejava que tais pessoas fossem feitas filhos do inferno 2 vezes? Você consegue observar a contradição absurda aqui? Parabéns, se consegue. Uma prédica assim, que se contradiga, nada mais é senão hipocrisia, falsidade. No Evangelho de Marcos 12, versículo 38 a 40, lemos: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e dos primeiros assentos nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, e por pretexto fazem longas orações. Estes hão de receber muito maior condenação. Os escribas eram os letrados na lei mosaica, muito ligados aos fariseus naqueles dias. Segundo Jesus, eles apreciavam expor suas vestes compridas como um sinal de distinção e de exibicionismo religioso. Mas e quanto ao próprio Jesus? Como seriam suas vestes? Lucas 8, versículos 43 e 44 nos traz uma ideia de como eram.
mulher doente se aproxima dele por trás e toca na orla de suas vestes. E segundo o texto, ela teria sido curada da sua moléstia. Bem, assim sendo, é natural entender que as vestes de Jesus eram tão largas ou compridas que as pessoas podiam até tocar nelas, ainda que não tivessem em contato direto com quem as vestia. Comumente, Jesus dizia que os fariseus limpavam o exterior dos utensílios, mas não se purificavam interiormente, dizendo que eles visavam, na verdade, rapinar, fazer as pessoas de presa e roubá-las de forma violenta. Disse também que eles não tinham autocontrole, que eram intemperantes. Mateus 23, 25. Porém, ao olharmos para os relatos do NT, que nos informam sobre as ideias e as ações de Jesus, o que vemos? Será que vemos uma pessoa que agia de forma sensata e que pretendia usar de alguma misericórdia contra os seus inimigos? 2 vezes invadiu o templo em grave equívoco, sob o pretexto de expulsar dali os cambistas. João 2, versículos 13 e 16. Mateus 21, versículos 12 e 13. Assumiu várias vezes que não veio para proclamar a paz, e sim a espada. Mateus 10, versículo 3. Disse ter vindo lançar fogo à terra. Lucas 12, 49. Que seus antagonistas deveriam ser mortos. Lucas 19, 27. Se rapina não é algo bom, a grande conclusão seria: o discurso de Jesus não tem reflexo em suas ações, e o que ele via nos outros, independente dos outros serem assim ou não, ele compartilhava de igual forma. Certa vez ele mesmo teria dito: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a exata medida que julgardes, vós sereis igualmente medidos. Independente de crermos ou não nele, esta foi uma das grandes verdades que ensinou e que serviu até mesmo para si próprio. Amém e amém. Agradeço a oportunidade. Peço que aqueles que assistiram esse vídeo deem um like, compartilhem. Isso me ajudará bastante.